Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui na página Mestre Aleph, no canal Aleph 888 no YouTube. Hoje a gente vai começar uma série nova, uma série sobre as parábolas de Jesus Cristo. As parábolas que Jesus contava, e é dito que Jesus ensinava as multidões em parábolas, elas não são só historinhas de fundo moral. Elas têm sentidos muito profundos. Por exemplo, uma descrição sobre o motivo de Jesus falar em parábolas. Em Mateus capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava. Antes de continuar, isso quer dizer que quando Jesus se dirigia à multidão, por exemplo, no Sermão da Montanha, a partir de Mateus 5, 6 e 7, ele está falando para a multidão. Então aquilo que ele diz à multidão, ele diz em parábolas. Ou seja, quando você ouve Jesus se dirigindo não a seus discípulos, mas à multidão, as palavras dele têm sempre um sentido velado. E aí o texto continua, né? Sem parábolas nada se lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então é um erro muito comum hoje da teologia, dos leitores bíblicos, pensar que as parábolas de Jesus eram só historinhas de fundo moral. Por exemplo, a pessoa lê a parábola do bom samaritano e pensar que essa parábola do bom samaritano diz apenas respeito ao pecador que se converteu e que aí ele volta e Deus é misericordioso com ele. A razão das parábolas era expor, proclamar coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ou seja, nas parábolas de Jesus existem segredos que nunca haviam sido revelados e que eles estão sendo revelados nestas parábolas. Inclusive, Mateus 13, que é de onde nós vamos extrair uma parábola, uma das parábolas no estudo de hoje, contém 7 parábolas. Né? Você tem primeiro aqui a parábola do semeador, que será explicada. Só 2 parábolas são explicadas para nós aqui, a do semeador e a do joio. Nós vamos estudar a do joio. Então, a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, do fermento, a parábola do tesouro e da pérola e a parábola da rede. Existem outras parábolas, né? Nós vamos estudar todas elas, mas nós vamos começar pelas parábolas de Mateus 13. Então vamos ler a parábola, depois a explicação, e aí eu vou entrar em mais detalhes além daquilo que o próprio Jesus já explica sobre ela. Vamos lá, a partir do versículo 24, Mateus 13. Propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: queres então que vamos arrancá-lo? E ele respondeu: não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifeiros: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Então aqui Jesus contou a parábola. Importante, antes da explicação, é que a escolha de 7 parábolas em sequência, ela é uma referência aos 7 dias da criação. Assim como você tem dentro da Torá, nas 7 primeiras palavras da Torá, segundo os cabalistas, você tem ali todos os segredos da Torá contidos nessas 7 primeiras palavras, e você tem ali em seguida os 7 dias da criação. Estas parábolas de Jesus também escondem segredos ocultos desde a fundação do mundo, ou melhor, segredos da criação do mundo. Então as parábolas se conectam. Eu estou escolhendo a segunda, que é a parábola do joio.
Quando eu explicar a parábola do semeador, eu vou dizer em que ela completa a parábola do joio, porque a parábola do joio vem depois e não é aleatória. A ordem das parábolas não é aleatória. Aí, no versículo 36 de Mateus 13, então, deixando as multidões, entrou em casa. Quer dizer, agora ele saiu do público e vai para o privado. E os discípulos chegaram-se a ele pedindo: explica-nos a parábola do joio no campo. Então aqui a gente já percebe que Jesus tinha, evidentemente, eu ouvi assisti um vídeo do Olavo de Carvalho, em que ele diz que Jesus nunca ensinou nada escondido. Aqui o texto bíblico desmente a alegação dele. Não estou detonando o Olavo de Carvalho, que eu sei que os Olavetes e as Olavetes defendem o cara com unhas e dentes. Eu até gosto do trabalho dele, mas é uma interpretação de um texto da Bíblia, porque quando Jesus é preso, ele diz que nunca disse nada em segredo, né? Mas é preciso contextualizar o que Jesus está dizendo. Jesus está sendo julgado e ele está dizendo que ele não disse em segredo, no sentido em que as coisas que ele disse eram conhecidas, ou seja, que ele estava em lugar público. É preciso fazer uma contextualização. Não é possível que o Olavo de Carvalho, que já leu tantos livros, que é um cara tão culto, não consiga entender isso. E primeira contextualização, em que momento Jesus está falando? Ele está dizendo que ele não montou uma sedição, que ele não montou ele não está com um movimento revolucionário oculto, com planos ocultos, que ele falava em público, nas sinagogas, nas praças, no templo. Isso não quer dizer que porque ele não falou em segredo, ele falou de modo aberto, tudo aquilo que ele disse tinha sempre o sentido que as pessoas ouviam. Aí eu preciso também ler esta declaração de Jesus com outras declarações, como esta aqui. Ele se afasta das multidões, para quem lhe contou a parábola do joio, e ele entra em casa e os discípulos pedem que ele explique a eles a parábola do joio. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem é uma forma de Jesus falar de si mesmo. O campo é o mundo. O campo não é a igreja. Então, assim, hoje em dia, evangélico adora dizer isso. Quando acontece uma coisa errada na igreja, ele fala: porque na igreja tem o joio e o trigo. Quem falou? Quem disse que igreja tem joio e trigo? Não é a igreja, não são as igrejas. O campo é o mundo. O terreno do Filho do Homem é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio, é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Aqui é o escatom, né? O final da história. Os ceifeiros são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles apanharão no seu reino todos os escândalos. Aqui a palavra escândalo significa pedra de tropeço. Ou seja, tirará tudo aquilo que é posto para fazer com que outros tropecem. E os que praticam a iniquidade. Esta palavra iniquidade sempre se refere a uma pessoa. O iníquo é o que está sob a lei de Moisés. Ele se diz debaixo da lei, mas ele não a cumpre. Por isso que o anticristo é chamado em 2 Tessalonicenses 2 de filho da iniquidade. E eu, nos meus vídeos, por exemplo, sobre o Templo de Salomão, mostrei que pastores e muitos líderes aí são esse filho da iniquidade. E os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos, o trigo, brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos ouça. Veja só, Jesus falou para os discípulos. Judas está lá. Judas está no meio dos discípulos. Mas ele termina dizendo: o que tem ouvidos ouça. Ou seja, aquilo que Jesus está falando, ainda que seja a explicação da parábola, ainda contém mistérios e segredos. Você acha que Jesus estava falando, será que eles têm ouvido? Será que ele disse que Jesus estava pensando? Jesus sabia que
que os discípulos tinham ouvidos. Se ele não sabia que eles tinham ouvido, como é que ele está falando para eles? Óbvio que isso aqui tem um sentido místico. Aquele que tem ouvidos para ouvir os mistérios, então ouça. Ele explica, mas a explicação em si não pode ser entendida sem ouvidos espirituais. Então vamos destrinchar um pouco esta parábola. Primeiro, estamos aqui diante do que eu venho falando há muito tempo: predestinação. Acontece que quando nós falamos de predestinação, que por exemplo, Paulo fala isso lá em Romanos 8, aos que dantes conheceu também os predestinou, todo mundo pensa, é uma injustiça, porque obviamente aqui o joio será queimado, o joio será destruído, o joio será lançado aonde há choro e ranger de dentes, ou seja, há tristeza e raiva. O ranger de dentes é um símbolo de ódio, de ira. Eu vou deixar para discutir o fim do mundo, o que significa o fim do mundo, em outros vídeos, não dessa série, porque só a explicação do fim do mundo parece simples, né? Levaria muito tempo. Mas vou fazer uma observação. Na atual escatologia evangélica protestante, Jesus vem, arrebata os evangélicos, os crentes, os cristãos, e depois começa um juízo sobre a terra. Mas na descrição de Jesus, os anjos vêm, tiram o joio primeiro, o joio é tirado primeiro, e depois o trigo é juntado. Por que inicialmente ele não deixa que os anjos arranquem o joio? Porque o joio é chamado de falso trigo. Ele tem a mesma aparência do trigo. É considerado uma erva daninha para o trigo. Se você colhe os dois juntos, um pode infectar o outro. Quer dizer, o joio pode infectar o trigo. Então, geralmente se espera que ele forme a espiga. Então, o trigo tem espiga, tem fruto, e o joio não tem. Então, a predestinação, como diz Paulo, é daqueles que dantes Deus conheceu. Quem são os que ele conheceu? Os filhos dele, que é o que Jesus diz aqui. Quem plantou, semeou a boa semente, que são os filhos do reino, é o Filho do Homem. Então, quando Jesus diz que conhece, é porque ele conhece mesmo. É porque a alma dos predestinados tem já uma história com o Filho do Homem. São os filhos dele. São os filhos de Deus através dele. São aqueles que ele veio buscar. É por isso que você tem muitos desses casos nos evangelhos. Jesus chega para Mateus e diz para ele: vem, e Mateus vai. Você não tem uma pregação de Jesus para Maria Madalena. Você só tem Maria Madalena servindo a Jesus completamente. Então você não tem grandes convencimentos de Jesus. Jesus faz um milagre ali perto de Pedro e outros, e os caras largam as redes com peixes e seguem Jesus. E em dado momento no Evangelho de João, Jesus comenta isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Quer dizer, aqueles que vêm até Jesus, as ovelhas, Jesus fala disso lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas me conhecem, de modo algum elas vão seguir o mercenário. Quer dizer, este conhecer, ele não é da nossa mente atual, mas ele é um conhecer de uma existência que transcende o tempo. Quando eles se encontram com Jesus Cristo, quando eles ouvem a voz de Jesus Cristo, eles vão até Ele, eles o reconhecem, eles sabem quem Ele é. Eles não precisam ser convencidos, eles só precisam ser atraídos. Então esses são os predestinados. Eles são predestinados por conta da sua própria natureza, por conta da história que já viveram com Ele e nele. E existem os outros, aqueles que não têm semente, ou seja, que não têm em si essa alma divina, que são chamados de o joio. Eles têm a aparência, mas eles não são completos. E diz que esses joios são os filhos do maligno. No começo da Bíblia, em Gênesis 3, quando Eva e Adão comem o fruto proibido, o Deus que lhes havia proibido de comer o fruto disse que haveria um combate agora. Ele disse que a semente da mulher combateria a semente da serpente. Quer dizer, quando você fala aqui que a boa semente plantada no campo é a semente da mulher.
A semente da mulher é aquela semente dos filhos de Deus. E que esta semente estaria em conflito com a semente da serpente. E esse conflito se estenderia pela história. A semente da serpente são as pessoas do maligno. Ontem eu participei de um hangout com o Daniel Simões e algumas pessoas, ou me ouvindo agora, podem pensar, mas você falou que a serpente era Jesus e tal. Mas também disse que a serpente tem tanto um símbolo negativo como um símbolo positivo. Ontem nós exploramos o símbolo positivo da serpente. Hoje nós estamos explorando o símbolo negativo da serpente. A serpente enquanto figura demoníaca. Uma coisa que aí talvez seja difícil de entender o que isso significa, eu vou dar exemplos. Serpentes, elas não têm anos. Já viu a imagem do gato procurando o cu da cobra? Então, serpentes não têm cu, elas têm cloaca. Quer dizer, por onde a serpente defeca é por onde ela bota ovos e é por onde o sêmen da serpente macho entra. E aí tem uma coisa bizarra de serpentes, que às vezes a cobra não quer que o cobro coma ela, entendeu? Então a serpente macho sufoca a serpente fêmea. E ela abre a cloaca, e quando ela abre a cloaca, sai merda de lá. E aí o cara vai lá e joga a semente dele. O que isso diz sobre os filhos da serpente? É o tema cabalístico da impureza. Os filhos da serpente, eles são impuros. Impuros porque eles são sujos. Não quer dizer que o cara não gosta de banho e ele é filho da serpente. Não, ele só é porco. Não é disso que eu estou falando. Não é esse tipo de pureza e de impureza que eu estou falando. Eu estou falando de uma impureza espiritual. Então, por exemplo, essa mistura religiosa que a gente vê hoje. Eu não estou falando de colocar as tradições integralmente uma ao lado da outra e ver onde elas convergem e de onde elas se distanciam. É isso que a gente faz no Centro de Estudos Teóricos. Estou falando de uma mistura, do mercadão da religião. Do cara que pula 7 ondas de Iemanjá, vai na igreja evangélica, bebe ayahuasca, abre tarô cigano e pede a intervenção do São Longuinho. Isso é uma mistura. Isso é uma mistura. Esta mistura é venenosa. Eu não estou dizendo que a pessoa que fez a mistura seja em si filho da serpente, mas ela recebeu o veneno da semente da serpente. Porque a semente da serpente ela é impura. Agora, todo mundo conhece a história de Caim e Abel. E Caim e Abel representam a guerra entre as duas sementes. Na epístola de João, na primeira epístola de João, João diz que Caim matou seu irmão porque ele era do maligno. Quer dizer, Caim era joio. Caim era um assassino. Ele matou o próprio irmão por inveja. Mas ele era religioso. O pivô da briga é a adoração a Deus, que Deus aceita de Abel e não aceita de Caim. E o fato de Deus aceitar de Abel e não aceitar de Caim, aí você vê um monte de especulações. Porque a oferta de Abel tinha sangue. Ai, que coisa grotesca. Porque a oferta de Abel tinha sangue, a de Caim não tinha sangue. Não, era natureza. Ele não tinha nada, ele não podia aceitar de Caim, porque Caim não o agradava. Caim era um vaso da ira, como diz lá em Romanos 9, feito para a perdição, que não foram criados por Deus, são a semente da serpente. Parecem humanos, mas não são. Pronto, agora o mestre já está propondo aí um campo de concentração e fornos para a gente queimar a semente da serpente. Não. O que foi dito aqui? Você não tem como identificar. Exceto no fim dos tempos, quando uma vai frutificar e a outra não vai. Não é você que faz essa seleção, são os anjos. E quando os anjos fazem essa seleção, o que acontece? Como é que os anjos separam? Os anjos trazem mensagens divinas. Os anjos trazem essas pessoas e colocam-as no caminho. Os anjos levam essas pessoas a uma busca verdadeira e sincera para a iluminação. E outras não querem. E outras resistem. E outras ficam nessas loucuras do mundo, da vida, porque elas não querem. Assim acontece a separação. Pelos anjos, eles desciam o cacete. Mas não é isso que acontecerá. A separação acontece porque quando a verdade vem, uns permanecem no relativismo
e nas práticas religiosas, igual Caim era um religioso, e outros se espiritualizam. Recebem a verdade, recebem a doutrina, recebem o ensino. Mas o ódio da semente do maligno é destruidor, eles até matarão os filhos da mulher, se eles puderem. Jesus está descrevendo aqui uma guerra entre a semente do diabo, o que divide, quer dizer, os filhos do diabo jamais unem as coisas, eles jamais conseguem chegar numa unidade, eles jamais conseguem chegar num equilíbrio, que é o significado da palavra diabo, de onde vem diabólico, que é o oposto de simbólico, ou seja, eles não conseguem nunca unir o significado e o significante de coisa nenhuma, eles não conseguem enxergar a interioridade de coisa nenhuma, por isso que eles são religiosos, por isso que eles têm práticas religiosas. Está cheio de filho do diabo, você está me ouvindo pensando nos 20, 30 que você conhece, né? Mas a maioria dos filhos do diabo, quer dizer, muitos filhos do diabo são psicopatas, são criminosos. Então, por favor, quando você vir um cara como o maníaco do parque, que matou meninas e que quase comeu a carne delas, virando crente, não vem me dizer que esse cara foi salvo. Não vem me dizer que Deus o perdoou dos pecados. Deus não tem nada a ver com esse cara. Deus não tem nada a ver com Guilherme de Pádua, que é o queridinho da Igreja Batista da Lagoinha, que acolhe um assassino, um criminoso, que matou e fugiu. Deus, não sei quantas facadas no corpo de uma colega de trabalho, que era a Daniela Pérez, e fugiu. E hoje a igreja desce óleo na cabeça dele, o cara já é até pastor. Isto não é verdade, isso está totalmente contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Esse cara é Caim, esse cara tem a marca de Caim nele, que é a marca da besta lá do Apocalipse 13. E os que o protegem são iguais ou piores. E aí o julgamento já está sendo feito, né? Quem recebe a verdade e quem não recebe. Bom, é isso que eu tinha para explicar para vocês. É duro, né? Meio difícil, porque a gente gosta de pensar que todo mundo é filho de Deus, e todo homem e toda mulher é uma estrela, né? E todos são magníficos e maravilhosos e espirituais, todo mundo tem chance, mas não é verdade. Estou aqui para te dizer que nem todos têm chance. Não perca seu tempo com gente que não merece. Receba sabedoria para saber filtrar, para discernir, para entregar teu amor, teu cuidado, teu zelo, teu esforço, teu empenho para quem realmente merece. Porque se você colocar na mão do filho do diabo, a fome de um filho do diabo não acaba nunca. Deus, os que dantes ele conheceu, também os predestinou para serem conformados, tomarem a forma da imagem de seu filho, ou seja, os predestinados viverão a teoses. Eles serão Jesus Cristo encarnado. Você que está me ouvindo, você é um predestinado, você será Jesus Cristo na terra. Você está predestinado a isso. E os outros, ao fim que eles esperam. Espero que você tenha gostado. Namastê.